nosso terceiro e último bloco de DFC, consolidando tudo que nós analisamos até agora, que nós entendemos, os vários conceitos que nós vimos. Vamos a um caso prático. Um caso prático ele tem aí a perspectiva de mostrar todos os aspectos de uma forma mais abrangente e, é claro, sempre vendo os exemplos a gente consegue fixar melhor. Então, analisando aí a apresentação que está disponível, vejamos que nós temos um balanço patrimonial da empresa, temos aí o ativo, temos o passivo, temos as movimentações a débito e a crédito para entendermos o que aconteceu com a empresa no período. Vejam que nós estamos comparando 31/12 de 2014 e 31/12 de 2013 e selecionamos algumas contas aí do ativo e do passivo para fazermos esta análise. Vejam que o principal objetivo aqui da DFC ele está na primeira linha do ativo, que é medirmos a variação do caixa e dos equivalentes de caixa. Essa empresa aí que nós temos como exemplo, ela iniciou um saldo aí de 2013 com R$15 mil de caixa equivalente de caixa, finalizou aí 2014 com 56 mil de caixa equivalente de caixa. Então o que aconteceu no caso dessa empresa? Ela agregou caixa e equivalente de caixa. E além disso aí nós temos também variações de clientes, estoques, investimentos imobilizados, intangíveis, no passivo fornecedores, contas a pagar, distribuição de lucros, empréstimos, para nós termos aí uma visão abrangente e muito pontual com os casos que nós geralmente temos no dia a dia. Uma vez que nós já analisamos previamente o balanço, vamos fazer o primeiro passo importante, que é entendermos as movimentações que aconteceram no período. Então, além de termos aí como perceber algumas movimentações pelos próprios débitos e créditos que estão demonstrados, nós temos aqui algumas notinhas que podem contribuir bastante com as nossas decisões. Vamos ver a primeira. A empresa ela mantém participações com influência significativa e apresentou uma receita com equivalência patrimonial de 5 mil. Essa informação será muito relevante para nós iniciarmos a DFC, lembrando que a equivalência patrimonial ela é um item que não afeta o caixa. As variações de ativo imobilizado contemplam uma aquisição à vista no valor de 3 mil, uma integralização de capital e também a depreciação no período. Então, outro ponto importante, essa aquisição à vista ela será considerada uma atividade de investimento. Já a integralização de capital terá um tratamento diferente e a depreciação do período também será aí necessário gerar um ajuste. Então nós teremos um desafio nesse tópico que nos foi informado. A variação do intangível refere-se à amortização, ou seja, informação importante, não tivemos aquisição de intangível no período. É um fato que também influenciará as nossas decisões. E um último tópico importante, o aumento do capital social ocorreu por integralização em ativo imobilizado. Esse é um tópico que temos que ficar em alerta. Por quê? Porque se há um aumento de capital em dinheiro, nós temos um tratamento. Se não há um aumento de capital em dinheiro, nós não levaremos a crer que isso é uma variação de caixa e equivalente de caixa. Visto o balanço patrimonial, entendidas algumas informações complementares, vamos começar aí o nosso passo a passo de elaboração de uma DFC. O primeiro passo qual é? O primeiro passo é nós buscarmos o resultado do exercício, e isso a gente consegue pegar pelo patrimônio líquido da empresa, que está apresentado aí no balanço no passivo, e aí nós pegamos esse resultado do exercício, temos que analisar com as informações complementares e também vendo as variações que nós tivermos aí, que nós tivemos no balanço, como que se comportaram os ajustes de caixa. Então, o primeiro passo é esse, pegar o resultado do exercício, somar ou diminuir aqueles itens que não afetaram caixa para chegarmos ao resultado que afeta o caixa, seja um lucro que afeta o caixa ou um prejuízo que afeta o caixa. Então vamos lá, vamos fazer aí essa etapa juntos. Lucro do exercício, a empresa teve aí um saldo de 13 mil. Aí analisando a variação de ativo imobilizado, essa empresa ela teve uma depreciação no período de 20 mil. O que nós temos que fazer? Qual é aqui o critério para nós ajustarmos os itens que não afetam o caixa? Nós sempre levaremos em consideração o modelo financeiro.
ao invés do modelo contábil. Então como é que funciona isso? Vamos entender. A empresa ela gerou um resultado de R$13.000. Só que esse resultado de R$13.000 foi impactado por uma despesa com depreciação no valor de 20. Qual é a pergunta que nós temos que fazer? Essa despesa com depreciação, ela reduziu o lucro, ok, fato. Porém, ela reduziu também o caixa? Não. Se essa despesa com depreciação não reduziu o caixa, o que nós temos que fazer? Devolvê-la ao caixa, somá-la ao ajuste de caixa. Portanto, nós pegaremos aí os 13.000 de lucro do exercício e somaremos a despesa com depreciação. A amortização tem o mesmo tratamento. Os 2.000 que nós tivemos de amortização reduziram o lucro, mas não reduziram o caixa. Portanto, no ajuste nós teremos que somar ao caixa. E a equivalência patrimonial? A equivalência patrimonial se apresentou na DRE como uma receita. Se ela se apresentou como uma receita, ela aumentou o resultado do exercício, porém não trouxe qualquer valor agregado em termos de caixa. Faremos o quê? Faremos a redução do valor de equivalência patrimonial. Desta forma, como que a gente fecha o primeiro passo da DFC? Lucro do exercício 13.000, mais a depreciação de 20, mais a amortização de 2, menos a equivalência patrimonial de 5, chegaremos a um lucro que afeta o caixa e os equivalentes de caixa no montante de R$30.000. Então esse é o primeiro passo, esse é o passo fundamental, que é o discernimento entre as contas que afetam e as contas que não afetam o caixa para nós ajustarmos o nosso lucro. Passada essa primeira etapa, que uma vez feita aí de forma equivocada vai gerar um transtorno para nós temos que passar ao segundo. Qual é o segundo momento? O segundo momento é elencarmos as contas operacionais, tanto do ativo quanto do passivo circulante, e analisarmos as suas movimentações. Como nós estamos desenvolvendo as atividades operacionais, no momento que nós estamos selecionando as contas ativas e passivas, temos que tomar muito cuidado para não envolvermos alguma conta que seja de investimento ou que seja de financiamento. Então, olhando aí para o nosso ativo, nós temos clientes, estoques, investimento, imobilizado e intangível. Dessas contas aí, quais são as contas operacionais? Clientes, que têm total ligação com a atividade da empresa, e os estoques. Variação de investimento, variação de imobilizado, variação de intangível, já não são consideradas como atividades operacionais, serão consideradas como atividades de investimentos. Portanto, no ativo, nós selecionamos duas contas para analisarmos. Selecionamos clientes e selecionamos estoques. Lembrando que cliente sofreu uma variação de 55.000 e os estoques sofreu aí uma variação de 5.000. E no passivo? Fornecedores, contas a pagar, distribuição de lucros a pagar e empréstimos. Quais dessas contas são operacionais? Os fornecedores, sempre lembrando que o fornecedor de consumo, o fornecedor de mercadoria, o fornecedor de serviços, ele é considerado como uma atividade operacional. Já o fornecedor de imobilizado é considerado como uma atividade de financiamento. Portanto, é importante segregarmos aí nos nossos planos de conta os fornecedores de serviços e os fornecedores de ativo imobilizado. Nesse caso aqui, o nosso fornecedor contempla somente serviços, mercadorias e despesas. Diante disso, selecionaremos os fornecedores para uma análise de variação operacional. Contas a pagar também selecionaremos como uma conta operacional. Empréstimos e distribuição de lucros não fazem parte da principal atividade da empresa. Diante disso, nós teremos uma variação de fornecedores de 5.000 e uma variação de contas a pagar de 1.000. Não basta analisarmos quais contas devem ser selecionadas. Nós temos que analisar também as variações das contas e, principalmente, detectar se a variação foi positiva ou se a variação foi negativa. E esse é sempre um desafio para nós profissionais de contabilidade, pois nós temos que pensar de uma forma muito financeira ao invés de uma forma contábil. Então vamos analisar os clientes, que são aí o primeiro tópico que nós selecionamos. Nós tínhamos um saldo inicial de clientes de 40.000.
temos um saldo final de clientes de 95 mil, ou seja, uma variação de 55. E essa variação, ela é considerada como positiva ou como negativa? Se nós analisarmos simplesmente de maneira contábil, eu tinha um saldo de 40, ele aumentou para 95, teoricamente ele é um saldo positivo. No entanto, nós temos que olhar para isso com fundamento de caixa. Eu tinha 40 mil a receber de clientes, hoje eu tenho 95 mil a receber de clientes. O que aconteceu? Eu financiei o meu cliente. Se eu financiei o meu cliente, eu tive que dispor desse dinheiro, tive que dispor desse capital de giro. Portanto, esse aumento dos clientes é visto na DFC como uma variação negativa. E esse conceito nós teremos que aplicar também para os outros itens. Os estoques, de 35 mil, eles caíram para 30 mil. Se o meu estoque caiu, significa que eu consegui girar o meu estoque. Ou se o meu estoque caiu, significa que ao menos eu não comprei novos estoques. Isso reflete uma variação positiva para a empresa. Já os fornecedores, nós tínhamos aí um saldo de 20 mil e agora temos um saldo de 25. O que aconteceu? Eu devia 20, eu devo 25, eu não desembolsei. Se eu não desembolsei, isso agregou para o meu fluxo de caixa, variação também positiva. Já os contas a pagar, a visão é inversa. Eu tinha 10 mil a pagar, hoje eu tenho 9 mil a pagar. Para eu conseguir reduzir o meu passivo de 10 mil para 9 mil, eu tive que pagar. E esse desembolso acaba afetando negativamente o caixa e equivalente de caixa da empresa. Desta forma, como ficarão as nossas variações? Vejamos, clientes, menos 55 mil, estoques, mais 5 mil, fornecedores, mais 5 mil, contas a pagar, menos 1.000. Uma vez que nós já pegamos o resultado, fizemos os acertos de itens que não afetam o caixa e chegamos ao lucro que afeta o caixa, somamos, diminuímos as variações do circulante, já estamos a um passo de encerrarmos as atividades operacionais. Qual é esse passo? É uma somatória, é o passo 3. Nós teremos que analisar aí o lucro ou prejuízo que afeta o caixa, que nesse caso foi de 30 mil, mais ou menos as variações circulantes de ativos e de passivos. Vejam que essa empresa, infelizmente, ela não conseguiu gerar caixa na sua atividade operacional. Ela consumiu caixa na atividade operacional, pois o lucro que afeta o caixa foi de 30 mil, menos as variações de clientes, mais variações de estoques, mais variações de fornecedores, menos variações de contas a pagar, tivemos aí um caixa consumido no negócio, um caixa consumido na atividade operacional de 16 mil. Bom, como nós analisamos conceitualmente, não basta simplesmente verificar qual é o caixa de negócio. Temos que analisar no contexto o caixa de negócio, o caixa de investimento, o caixa de financiamento. Então temos que analisar o que a empresa conduziu em termos de investimentos. Lembrando que o que nós levamos aqui para essa atividade? Tudo que a empresa comprou ou vendeu de ativos e que teve movimentação financeira, tudo que a empresa emprestou para coligadas, controladas ou adiantou aí para coligadas e controladas de uma forma resumida. Analisando todas as variações e as notas explicativas que nós temos, a gente chega à conclusão que o único fato que movimentou aí investimento para a empresa foi a aquisição de ativo imobilizado no valor de 3 mil. Por quê? O capital social que foi aumentado com o ativo imobilizado não gerou desembolso. Portanto, o valor aí que gerou de aumento de capital, realmente houve uma entrada de ativo imobilizado, mas não houve uma saída de caixa. Se não houve saída de caixa, não consideraremos para fins de investimentos. A depreciação também não é um investimento, não é uma venda do bem, é simplesmente o registro de um desgaste. O intangível também, ele sofre amortização, um simples registro de um desgaste, não tem por que levarmos para atividades de investimentos. Desta forma, a gente encerra as atividades de investimentos com um saldo negativo de 3 mil. Analisando de uma forma global, a empresa ela tem um caixa consumido de 16 mil nas atividades operacionais, um caixa consumido de 3 mil nas atividades de investimentos. Se nós analisarmos, essa empresa ela já está com um caixa consumido de
19 mil. Certamente, e aí que vem a importância da DFC, essa empresa ela teve que tomar algum recurso. E como que a gente mede se essa empresa tomou ou pagou recursos tomados? Por meio das atividades de financiamentos. Verificando as variações que temos com as informações adicionais, concluímos que essa empresa ela teve uma operação de financiamento. O que aconteceu? Ela captou empréstimos, ela obteve empréstimos no montante de 60 mil reais. Com essa obtenção de empréstimos, a empresa gerou caixa, gerou recursos das suas atividades de financiamentos. Qual é o próximo passo? Já sabemos que a empresa consumiu recursos operacionais, que ela consumiu investimentos, que ela gerou financiamentos. Agora, todo esse esforço que nós tivemos até o momento para desenvolvermos as atividades operacionais de investimentos e de financiamentos, eles se consolidam por uma análise, por uma amarração obrigatória que nós temos que fazer. Para nós sabermos se a demonstração de fluxo de caixa foi conduzida da forma correta, nós temos que analisar se a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos perfazem exatamente a variação do caixa e dos equivalentes de caixa. Vamos lembrar esse fato? Olhando aí novamente para o balanço patrimonial que está disponível, nós temos um saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa de 15 mil, um saldo final de caixa e equivalente de caixa de 56 mil. Então o que aconteceu no período? Houve uma variação positiva de caixa e equivalentes no montante de 41 mil. Para nós encerrarmos, consolidarmos a nossa DFC, nós teremos que chegar exatamente a essa variação positiva de 41 mil. Então agora virou aqui uma mera somatória. O que faremos? Lucro que afeta o caixa, 30 mil, menos as variações do período, as atividades operacionais ficaram em menos 16. Menos 16 das atividades operacionais, menos 3 das atividades de investimentos, mais 60 das atividades de financiamentos, chegamos aí perfeitamente à variação do caixa e dos equivalentes de caixa de 41 mil. 41 mil somado ao saldo inicial que a empresa tinha de 15 mil, chegaremos ao saldo final de 56 mil. Então com isso nós vimos aí de uma forma bastante abrangente qual é o funcionamento da demonstração do fluxo de caixa. E como pontos extremamente relevantes, nós temos sempre que lembrar que discernir o que afeta e não afeta o caixa é fundamental, e discernir também aqueles aspectos que foram adquiridos por à vista ou a prazo tem muita relevância. Então no dia a dia, se nós praticarmos esse modelo indireto, cada vez mais nós teremos aderência ao modelo. É um modelo extremamente praticável para a maioria das empresas, e com os dias, com a prática da DFC, a gente vai percebendo que ela não é tão complexa assim. Como todos os outros relatórios, quando nós desenvolvemos, nós não podemos esquecer das notas explicativas. Então, assim como o DRA, como o DRE, como o balanço patrimonial, como o DMPL, a DFC também tem as suas notas explicativas. Então nunca esqueça de associar aí as notas explicativas ao relatório que é demonstrado aí com essa perspectiva de tudo que movimentou o caixa e os equivalentes de caixa da empresa. Com isso, nós encerramos aqui o nosso autoestudo de DFC, ensejando que todos tenham aí bastante sucesso nesse autoestudo e que pratiquem a DFC, visto que além de sua obrigatoriedade, é um relatório extremamente estratégico para as empresas. Um abraço e até a próxima.